Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, nesse canal Verdadeira Graça. O título da mensagem que eu tenho é essa: não olhe para o homem, olhem para esta palavra, para a Bíblia. É o título da mensagem. Eu quero mandar um abraço para todos vocês aí do norte, que está sempre comigo, do sul, do leste, do oeste. Se eu for falar o nome, eu vou falar o nome. Talvez eu vou deixar de falar o nome de muitos, que são muitos. Mas vai um abraço para todos o estado brasileiro. Eu não esqueço de vocês. Hoje, dia 16 de janeiro de 2025. Estou aqui trazendo uma mensagem para edificação. Então a mensagem é essa: olhar para quem? Devemos olhar para o homem, não? Não olhar para o homem, olhar para esta palavra. Nós vemos que é comum as pessoas olhar para aquele que está na frente daquele trabalho. Olhe para ele e tudo que ele faz, eles copia. Aquele ator, aquele é um artista. Ele é uma pessoa preparada para aquela finalidade. Como enganar, como mentir, como tomar, como manipular. E as pessoas deixam de olhar para este livro, olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Olha como disse o Salmo: eu levo meus olhos, Salmo 125, para o alto. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então não devemos olhar para este homem, porque nós olhamos a um versículo que eu quero citar. Ali no capítulo 3 do Evangelho, não é Evangelho, livro biográfico, livro histórico de João, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não são Novos Testamentos. Que Novo Testamento só passou a ser depois que o testador morreu. Se o testador estava vivo, e ele mesmo disse, Mateus 5,17, eu estou aqui cumprindo. Cumprindo o quê? Cumprindo a lei. Se ele não veio revogar, não veio destruir a lei, ele estava cumprindo, como é que é Novo Testamento? Ele estava cumprindo. Então, olhando para o versículo 3 e 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Esse versículo não foi para nós. Esse versículo foi para os judeus, porque Deus amou o mundo, Israel. Deus não amou este mundo em que nós estamos vendo hoje, em pleno século 2025. Deus amou o mundo lá, quando Deus tirou o povo de Israel. Aquele povo era um mundo para Deus. E Deus queria colocar um fim naquele sofrimento daquele povo. E esse sofrimento foi através do sacrifício de Cristo. Por isso, o escritor, que não foi João, não pensa que os apóstolos escreveram, que os apóstolos não escreveram nada. Quem escreveu, principalmente quem escreveu Atos dos Apóstolos, foi Lucas. Então, muitos livros foram outros escritores que escreveram, não foram os apóstolos que escreveram. Os apóstolos eram homens sem letra, não eram homens letrados. Então, nós olhamos para João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não conseguiu esclarecer o tamanho do amor, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, tivesse a vida eterna. Quem é este povo?
o povo de Israel. Não é para nós, porque nós somos um povo completamente diferente. O que disse São Paulo: vós já está limpo. O próprio Jesus disse. O próprio Jesus disse: vós está limpo. Acho que ali 15:3 de João, pela palavra. Então, o apóstolo Paulo disse: fomos escolhido, predestinado, justificado, santificado, antes que o mundo existia. 8, versículo 29, 30, 31 de Romanos, você vai encontrar. Então a palavra diz: não olhe para o homem, mas olhe para esta palavra. E Deus muitas vezes diz: vocês erram por falta do quê? Oséias 4:6. Vocês erram, por que vocês erram? Por falta do quê? Então os homens continuam até o dia de hoje errando por olhar para aqueles atores, que existe escola de ator, aonde eles entram dentro dessas escolas e ali eles manipulam o seu superior ali, o seu mestre, ensina a eles como arrancar dinheiro do povo. Você tem que falar desta forma, você tem que usar isto, você tem que usar assim, você tem que fazer assim, você tem que chamar o povo, você tem que revelar o povo, você tem que mostrar para o povo que você é uma grande autoridade, que você está tendo uma visão de Deus, que Deus está te revelando, Deus está falando com você. Você tem que mostrar para aquele povo que você é um homem exclusivamente de Deus, que as suas mãos são bênção. Quando você abençoar, está abençoado. Aonde você colocar as mãos sua abre porta. A sua oração é uma oração especial, uma oração forte. Esse é o ensinamento que eles dão. Então, por isso que esse título desta mensagem: não olhe para o homem, olhe para este livro. Quando você olha e mostra este livro, não, mas está aqui. Eu tenho fechado a boca de muita gente, porque quando eles começam a falar, eu discuto com qualquer pessoa. Eu não fujo de debate. Qualquer um que quiser debater comigo, eu debato, mas dentro desse livro. Ele não adianta vir com a religião dele, nem vir com o argumento dele, os argumentos dele. Eu derrubo qualquer argumento, mas aqui dentro. Não ele vir com salmos. Salmo não é mandamento nem ordenança. Salmo não quer dizer para nós, nem para os judeus, que aquilo ali era composto, aquelas músicas para eles cantar. Então não adianta você pegar salmo. Porque no salmo... Não, salmo não adianta. Porque uma parábola... Parábola é ilustração, não serve de base. Parábola nunca existiu. É uma forma dele abrir o entendimento daquele povo passar a entender o que é quando ele conta da semente, do semeador que saiu a semear. Quando ele terminou, nem os discípulos, nem os apóstolos entenderam o que ele estava dizendo, que não era uma realidade. Caiu numa terra seca, caiu no meio dos pedregulhos, caiu na beira do caminho e caiu em boa terra e produziu muito fruto. O que quer dizer isso? Era a palavra. Ele falava da palavra. O semeador saiu a fazer sua semeadura. Uma parte caiu só no meio das pedras, nem nasceu. Quer dizer, a palavra veio num coração duro e não receberam. Outra caiu no meio dos espinhos e nasceu, mas logo morreu. São aquelas pessoas que ouvem, ficam por alguns tempos, depois desistem. Outros caíram na beira do caminho, mesma coisa, as aves foram lá e comeram. Mas outras caíram em boa terra e produziu. O discípulo falou: Senhor, conta para nós essas parábolas, que nós não entendemos.
Aí Jesus conta, nem vocês mesmo entendem isso aí. Então, meu irmão, olhe para o que diz esse livro. Porque o apóstolo Paulo foi o último apóstolo a esclarecer, deixou bem esclarecido, quando ele disse, Efésios capítulo 1, pega ali, e o versículo 3, mas ele começa a ler, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda. Ele não deixou nada para trás. Você não precisa ir nesses local que você chama de santuário, você chama de igreja, você chama de congregação, porque ele já nos abençoou com toda, não ficou nada para trás, toda sorte de bênção, tanto espiritual como material. E ele nos escolheu e nos santificou, nos justificou antes que nele, Jesus, antes que o mundo existisse. Versículo 4, pronto, acabou. Então, você não adianta ir nesses local onde você vai para buscar uma benção, para buscar qualquer coisa daqueles autores que estão ali, aqueles artistas que estão ali, enganando, mentindo e ganhando dinheiro através das mentiras que ele conta. Que se um humorista está num teatro, você paga um ingresso e entra para você ouvir as anedotas que ele vai contar ali dentro, você sai dali alegre, dando risada, gargalhada por tudo isso, tal. Eu fiquei até muito feliz que semana passada, foi essa semana, foi domingo, eu vi o Moacir Franco, ainda também vai fazer um show. 70 anos de vida artística. Tá ele fazendo show ainda, tá com a sua agenda cheia de show. Com 88 anos de idade fazendo show. Isso não é maravilhoso? Então você paga, você sabe que você lá vai dar gargalhada, vai se divertir. Agora você paga para assistir dentro desses local que eles chamam de igreja. E chega lá e não se apresenta nada do que está aqui dentro. Não apresenta nada. Eles apresentam o seu método que eles aprenderam do seu superior. Seu superior está cada vez mais enricando e você ficando pobre. Me aponta alguém que entrou lá dentro pobre e chegou lá dentro e ficou rico. Entrou lá, em poucos dias ele estava milionário. Onde tem isso? O dono diz aí sim. São vários aí. São centenas e centenas deles que hoje são milionários e bilionários. Nas custas de quem? Nas custas do povo. Tirando o povo. Por isso que o tema da mensagem é essa. Não olhe para estes homens. Olhe para este livro. Porque tudo que você quiser saber, também você lê aqui, você não entende. Você vai buscar, vai pedir para ele. Não pede para eles. Eu estava numa casa um dia desse, uns tempos desse, eu falei para a mulher da casa que inferno é sepultura. Então, se você vai perguntar para ele, o inferno é um lugar de fogo, de enxofre, onde o diabo... Ela disse, o quê? Ela foi direto no Google. O Google diz, inferno é sepultura. Pronto. Hoje você não precisa perguntar para esses artistas, ator, que está em cima dos palanques, eles não sabem nada. O negócio deles é enganar. Se você tem qualquer dúvida, você abriu um versículo, você não está sabendo, você pergunta, o que significa isso? Ele vai te explicar. Agora, esses camaradas não têm nada a explicar, porque eles não sabem nada. A única coisa que sabem é enganar, eles não passam de charlatão. É isso que são. Por isso que o tema da mensagem é essa, olhar para este livro. Não olhe para o homem, porque a própria palavra 17:5 de Jeremias, maldito é o homem que confia no homem. Romanos 3:4, todo homem é mentiroso. E a verdade só está em Deus. Meu irmão, fique com esta palavra. Você não tenha dúvida. Mas se você puder nem passar na frente desse local chamado igreja, você desvie.
porque são todos mentirosos, arrancador de dinheiro desse povo que trabalha duro para sustentar essa cambada. Fique com essa palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.